As eleições municipais trouxeram muitas caras novas para as câmaras de vereadores do Brasil. A comunidade LGBTI+, e as pessoas com deficiência tiveram vitórias expressivas. E as mulheres aumentaram sua presença. Você vai conhecer agora alguns dos novos vereadores que fizeram história em 2020. Eu sou Carol, professora da Rede Pública Estadual aqui de Curitiba. Uma cidade bem difícil, que invisibiliza a comunidade negra. Uma mulher negra jamais tinha sido eleita em Curitiba. Eu sou Teste Novo, tenho 33 anos de idade. Levei muita porrada, fui muito humilhado. Quando eu disse que eu era candidato, muita gente me chamava de doido. Sou o primeiro cadeirante eleito na Câmara de Vereadores de Natal. Duda é professora, ambientalista, vegana, uma mulher travesti transexual que luta pela justiça social. E mãe, a minha vitória veio justamente para mostrar que nós podemos ressignificar esse espaço. Belo Horizonte. No terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, Duda Salabert se tornou não apenas a primeira mulher trans eleita vereadora. Ela também quebrou o recorde de maior votação da história da cidade. A minha maior vitória é saber que por onde eu passo, eu consegui expandir consciência. O que muda o mundo não são novas leis. As leis são importantes, mas o que muda o mundo são novas consciências. Em 2020, o grupo dos candidatos LGBTI+, eleitos para as câmaras municipais de todo o país, mais que duplicou, de 38 em 2016 para 82. Um recado que acho importante que a sociedade brasileira deu nesta eleição, ao eleger mais de 80 pessoas LGBTI, foi que é necessário construir um caminho que respeite a pluralidade e as diferenças, que não é possível mais aceitar discurso de ódio, discriminação como algo natural. A democracia pressupõe uma diversidade, pressupõe uma pluralidade. Nós temos que ter mais mulheres, mais pessoas LGBT, mais indígenas, mais negros e negras e pessoas com deficiência para poder alargar a democracia no Brasil. No dia 25 de dezembro de 2005, um mergulho de piscina, passei 15 minutos morto, eu fiquei com a tetraplegia. Em Natal, Tércio será o primeiro cadeirante vereador. Eu abri meus horizontes para fazer o bem às pessoas com deficiência. Quero uma sociedade mais justa, sem preconceito, com acessibilidade, que olhe para o deficiente não como coitadinho, quem precisa sair das casas. Precisa ter um transporte público que hoje a gente não tem para o deficiente. Eu tenho amigos que passam 3, 4 horas esperando um ônibus. Isso não existe. Vitórias como as de Tércio e Duda abriram portas pela primeira vez. Mas dados do Tribunal Superior Eleitoral também revelam uma tendência mais ampla. O avanço feminino na política é inegável. Em relação às eleições do ano 2000, a porcentagem de mulheres prefeitas subiu quase 120% e o número de vereadoras cresceu mais de 40%. Mas isso não significa que o espaço hoje seja dividido de maneira justa. Mesmo com esse crescimento, elas são apenas 639 prefeitas entre mais de 5.400 cidades e menos de 10 mil dentre um total de quase 60 mil vereadores. Vale lembrar que no Brasil, as mulheres são mais da metade da população. E para uma parte delas, a dificuldade é ainda maior para ocupar espaços de poder. Nós, mulheres negras, não somos vistas como opção para esses espaços de liderança. Eu enfrentei todas as barreiras de ser uma mulher preta no Brasil, de ser uma mulher preta na cidade de Curitiba. Carol é a primeira mulher preta eleita na capital do Paraná. Eu nunca me senti feliz, confortável na minha cidade e não sabia por quê. Hoje eu tenho muito consciência do porquê desse desconforto. E aí foi transformando esse sentimento em ação, vendo que a desigualdade de gênero e raça elas se somam, então é mais difícil para as mulheres, compreendendo a nossa exclusão política e que a gente precisa ter lugar nesses espaços. O grupo das mulheres negras ainda é o grupo que menos recebe recurso público, tem menos estrutura proporcionalmente para fazer as suas campanhas. Essa falta de estrutura aparece nos números. O total de mulheres pretas vereadoras no país teve em 2020 um salto de quase 50%.
E ainda assim, elas são menos de 500 entre 58.123 vereadores. A gente quer proporcionalidade, a gente quer que toda a diversidade da sociedade esteja representada. Eu espero que eles aprendam. Eles vão ter que olhar para um outro sujeito que eles nunca tiveram que olhar. Em Joinville, Ana Lúcia Martins também foi a primeira mulher negra a entrar para a Câmara. E após a eleição, sofreu ataques e ameaças. Agora só falta a gente matar ela e entrar o suplente, que é branco. Indignação pela capacidade ou pela força que tem o racismo que estrutura as nossas relações sociais. A rigor, você tem o nosso país com uma chamada democracia representativa extremamente limitada. A nossa movimentação, a nossa ascensão, as nossas lutas vão mexer com esse tabuleiro das relações de poder no nosso país. Isso vai incomodar muito. Não foi fácil, foi muito difícil, mas valeu a pena. E eu espero poder dizer isso para várias outras meninas, que várias meninas negras possam encontrar em mim uma inspiração. A gente precisa renovar, precisa ter ideias novas. E precisa dar vez e voz àquelas pessoas que nunca tiveram vez e voz. Quero uma sociedade mais justa, sem preconceito, com acessibilidade, que olhe para o deficiente não como coitadinho. Ter uma professora mais votada em Belo Horizonte, isso é um recado que a sociedade dá para os políticos e para a política. A política tem que ser o espaço de buscar o bem comum. Quanto mais pluralidade de pensamentos, ideologias, corpos, identidades, quem ganha é a cidade, o país, a democracia.